Obrigado, querido. Você é uma bênção. Seja muito bem-vindo, homem de Deus, cheio do Espírito Santo. O Senhor é com você nessa manhã de sábado. Amém? Que privilégio para nós estarmos aqui, reunidos em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Privilégio maior ainda, receber uma porção da palavra que o Senhor tem por meio da vida do pastor João. Vem cá, amado. O pastor João é o pai dessa preciosidade que acabou de nos servir, o Miguel. Eu tive o prazer de conhecer o pastor hoje, é amigo do pastor Claudinei, A gente conhece o ministério dos amados, e o Senhor nos deu esse favor. Eu até me emociono com as bondades do Senhor sobre a nossa igreja, sobre esse ministério. Eu não posso falar de família de Deus como é chorar, porque eu adoro essa igreja, eu nasci aqui, foi aqui que o Senhor trouxe o conserto para a minha família. Então eu vou convidar você a estender sua mão para cá, para nós orarmos, agradecidos a Jesus por essa alma abençoada que vai derramar daquilo que foi separado pelo Senhor sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, pela vida do teu servo, desse filho amado, tão querido, por essa preciosidade que hoje, aqui nessa manhã de sábado, na continuidade dessa conferência da família que o Senhor fielmente todos os anos tem sustentado, tem trazido aos nossos corações para que a gente continue. Que tudo aquilo, tudo que o Senhor separou para ser derramado por meio desse vaso adornado para a glória do teu nome, para a glória do nome do teu filho Jesus, possa nos ser entregue. Esse é o nosso anseio, Paizinho. Essa é a nossa expectativa, papai. Por isso, seja feita a sua vontade nesse tempo aqui na terra, como a sua vontade é feita no céu. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Obrigado. A paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Oi, estão me ouvindo bem? Eu sei que eu agradeço, pastor Alexandre, pelas palavras, pelo carinho. Vocês, é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de estar aqui, mas essa igreja já é uma igreja a qual eu já tenho uma estima grande, porque é onde estão meus filhos, Miguel e Thaís. Servindo, sendo alimentados, crescendo, tendo a oportunidade de ter comunhão no corpo de Cristo. Então, é a primeira vez que eu estou aqui presente, fisicamente, mas vocês já estão nas nossas orações. Quando eu falo nossas, falo da minha família toda, da minha casa, porque, inevitavelmente, quando a gente ora pelos nossos filhos, a gente ora por tudo que se relaciona com eles, então vocês estão nas nossas orações também. Então, muito obrigado, é um privilégio, e a nossa oração nessa manhã é essa mesmo, de que o Senhor esteja à frente de tudo, que o Espírito Santo nos conduza, e que aqui a gente possa compartilhar um pouquinho do que o Senhor tem falado ao nosso coração. Nós não somos privilegiados por estar aqui na frente, ou por estar trazendo uma mensagem, mas nós somos privilegiados por recebermos do Senhor. Temos o privilégio de conversar, de compartilhar, de estarmos aqui nesse momento para ouvir dele. O vaso que ele vai usar é ele que escolhe. Mas eu vou pedir licença então, pastor Alexandre, para quebrar um pouquinho o protocolo e a organização de vocês. Nós não somos poucos, mas eu acho que a gente pode estar mais juntos, porque o conceito de pouco depende do potencial que tem cada um. Eu sei, já foi dito aqui antes de eu chegar, antes da gente começar, e é uma coisa que a gente observa, de que de fato as mulheres se mobilizam muito mais do que nós homens. E também não acho, como o Pedro falou aqui, que não é uma necessidade da gente inverter, mas é uma necessidade da gente não deixar de se mobilizar enquanto homens. Mas eu acho que nós somos aqui em menor quantidade do que o espaço oferece, e a gente podia estar um pouco mais juntos. O que vocês acham? Para a gente se sentir, talvez a gente ficar de um lado só, não sei se eu vou atrapalhar aqui a organização, ou dos irmãos chegarem mais próximos.
O que é mais fácil, pastor? Isso, boa ideia, Miguel. Muito bem. Nós vamos conversar hoje, obrigado, sobre o sacerdócio na prática. E para a gente conversar então sobre isso, seria importante a gente entender algumas coisas desde lá do início. Nós vivemos num tempo hoje, mas essa questão do sacerdócio ela está implementada há muito tempo atrás. Mas se a gente for lá no Aurélio, no dicionário, o que o Aurélio fala sobre o que seja um sacerdote? É aquele que tratava dos assuntos religiosos e tinha o poder de oferecer vítimas à divindade. Esse vítimas aí, gente, ele está se referindo a ofertas de sacrifício, tá? Por isso que está chamando de vítimas. Então, o sacerdote era aquele responsável por trazer as ofertas como sacrifício. Isso aqui está falando de um tempo em que Jesus não tinha vindo ainda. Então, a forma que o povo tinha, estabelecido por Deus, de oferecer sacrifício em remissão aos pecados cometidos, era trazer um animal. Tem toda uma explicação, toda uma orientação. Então, vítimas aqui, entendam, é o sacrifício que vai se oferecer para o perdão ou para a expiação daquele pecado específico. Ou uma outra definição que traz ali o Aurélio, aquele que possui profissão muito honrosa e que cumpre uma missão elevada. Isso daqui é a visão do nosso dicionário, extremamente limitada, mas que nos dá algumas pistas, né? Possui uma profissão muito honrosa. Então, ser sacerdote, desempenhar sacerdócio é algo de valor, algo que é honroso, algo que as pessoas reconhecem como sendo uma posição de honra. Mas no sentido do trabalho, no sentido do exercício, no sentido daquilo que se faz. E que cumpre uma missão elevada. Então é um negócio importante. Não pode ser qualquer pessoa que vai fazer, ou não pode ser feito de uma forma qualquer, despreparada, desleixada, de qualquer forma. É uma coisa elevada a se desempenhar. É importante. Mas o que a Bíblia fala sobre isso? Então nós vamos ter que voltar um pouquinho atrás. O Senhor criou o mundo, colocou o homem pecou. Foi afastado do paraíso, do jardim do Éden. Teve o primeiro nascimento, teve o primeiro assassinato, um irmão matou o outro, aquela questão toda que vocês já conhecem. Aí nós chegamos no tempo de Noé, o Senhor resolveu dar um reset. Não está dando, gente, vamos ter que resetar tudo aí. Depois de Noé e sua família, teve problema na família de Noé, nem todos os filhos de Noé honraram o seu pai. A coisa começou a degringolar de novo, tentaram fazer uma torre para chegar no Senhor, o Senhor acabou com aquilo porque perderia a unidade. Enfim, chegou um tempo, estou resumindo aqui bastante, eu sei que vocês já conhecem a história, que o Senhor decidiu separar um povo para si. Então ele chamou quem? Abraão. Lembram da história? O Senhor separou Abraão e falou assim: Abraão, você já é velho, sua esposa também, mas eu vou suscitar de ti uma descendência. Nem todas as estrelas do céu poderão contar, nem todos os grãos de areia que existem poderão contar. Eu vou fazer de ti uma grande nação. Lembram? Abraão. O Abraão, ele é tido como o nosso pai, vamos dizer assim. Então, o Senhor separou Abraão e falou assim: de ti eu farei uma grande nação, vai ser o meu povo. Amém? Aí o que acontece? Vem Abraão, ele tem Ismael, mas o filho da promessa mesmo é Isaac. Isaac tem Jacó e Esaú, filhos de Isaac. Isaac abençoa Jacó. Jacó tem um encontro com Deus. Nesse encontro em que ele luta com o anjo porque ele quer receber a bênção do Senhor, ele tem o seu nome mudado para
Israel. Estou resumindo aqui bastante para nós. O povo de Israel, vamos considerar que é esse povo, essa nação que o Senhor separou para si, tudo descendente de Abraão. Vou chegar em nós ainda. Muito bem, Israel, ainda Jacó, ele teve filhos e filhas, mas ele teve 12 filhos, os quais a Bíblia chama de as 12 tribos de Israel. E aí tem toda aquela história que José, que é um dos mais novos, vai para o Egito como escravo, e no final das contas ele acaba sendo governador, mas todo o povo vai para lá, o pai com os irmãos, estabelecem-se ali no Egito como povo hebreu, servem ali, e passam-se 400 anos, eles prosperaram, mas os egípcios agora não têm muito mais a lembrança de quem representou José, filho de Jacó, e começa a escravizá-los, e aí Deus usa Moisés lá na frente para tirá-los dali, certo, gente? Estou resumindo. E aí o Senhor dá a terra prometida. Eles passam pelo deserto, ficam ali 40 anos. Quando eles entram na terra prometida, a nação Israel está estabelecida em tribos, que são cada um dos 12 filhos de Jacó. E aí, essas tribos, elas têm chamados específicos, elas têm ofícios específicos. E uma, em especial, é separada para servir no tabernáculo e futuramente no templo. E qual tribo é essa? A tribo de Levi. Lá em Deuteronômio 31, 9, está escrito: Moisés escreveu esta lei, ele tinha subido lá no monte Sinai, e a deu aos sacerdotes, filhos de Levi. Então, Deuteronômio 31, 9, é que eu estou lendo aqui. Moisés escreveu esta lei e a deu aos sacerdotes, vírgula, filhos de Levi, que transportavam a arca da aliança do Senhor, e a todos os líderes de Israel. Então aqui está especificando que essa tribo de Levi é a tribo dos sacerdotes. Amém? Então, para quem foi dado o ofício do sacerdócio naquela época, em que o povo de Deus estava já estabelecido, ou indo para o lugar, foi a tribo de Levi. Em Números 1, 47 a 54, vai falar um pouco mais detalhadamente sobre isso. Abre aí, Números, capítulo 1, verso 47. Quem trouxe a Bíblia, abre. Quem não trouxe, acompanha com quem estiver perto de você, que estiver com a palavra aí. Números 1, a partir do verso 47. Nós vamos ler até o 54. A tribo de Levi, ela é responsável pelo tabernáculo, que é uma das atribuições dos sacerdotes. Então está escrito assim, 47. Mas os levitas, segundo a tribo de seus pais, não foram contados entre eles. Aqui eles estavam distribuindo as terras, né, quando eles já estavam lá, entrando na terra prometida, e não separaram, e não contaram, não fizeram o censo da tribo de Levi. Verso 48. Porquanto o Senhor falara a Moisés, dizendo: somente não contarás a tribo de Levi, nem levantarás o censo deles entre os filhos de Israel. Mas incumbe tu, os levitas, de cuidarem do tabernáculo do testemunho, e de todos os seus utensílios, e de tudo que lhe pertence. Eles levarão o tabernáculo e todos os seus utensílios, eles ministrarão no tabernáculo e acampar-se-ão ao redor dele, vão morar ali, ao redor do tabernáculo. Quando o tabernáculo partir, os levitas o desarmarão, vão desarmar, vão desmontar. E quando se assentar no arraial, os levitas armarão. Ou seja, eles montam e desmontam o tabernáculo e cuidam dos seus utensílios e de todos os detalhes.
O estranho que se aproximar morrerá. Os filhos de Israel se acamparão, cada um no seu arraial e cada um junto ao seu estandarte, segundo suas turmas. Mas os levitas se acamparão ao redor do tabernáculo do testemunho, para que não haja ira sobre a congregação dos filhos de Israel, pelo que os levitas tornarão a si o cuidar do tabernáculo, tomarão a si o cuidar do tabernáculo do testemunho. Assim fizeram os filhos de Israel, segundo tudo que o Senhor ordenara a Moisés, assim o fizeram. Então, a tribo de Levi, que era a tribo, como a gente leu lá em Deuteronômio, que onde foram determinados como sendo os sacerdotes, eles tinham a incumbência de cuidar do tabernáculo. O tabernáculo era o lugar onde vinha a presença de Deus naquele momento, naquele período. Depois, no templo, quando o templo foi construído, a tribo de Levi também permanecia sendo sacerdotes, cuidando, servindo no templo. Então, aqui fica claro para a gente que o ofício de sacerdote era de uma tribo específica, os filhos de Levi, e que as funções eram ligadas a cuidar, montar, desmontar, estar ministrando ali. Eles é que ofereciam os sacrifícios. O povo trazia os sacrifícios quando pecava para oferecer holocaustos ao Senhor. Quem recebiam eram os sacerdotes. Eles é que ministravam, eles é que apresentavam ao Senhor, eles é que montavam tudo. Se a gente pensar aqui nos dias de hoje, os sacerdotes é que estariam organizando as cadeiras, que montariam o som, que ministrariam o louvor, que trariam a palavra, que cuidariam do dízimo, que fariam a entrada das pessoas, que iam olhar se estava tudo em ordem, e que no final iam fechar a igreja, limpar, cuidar, organizar, deixar tudo pronto. Então eles eram os responsáveis por cuidar de tudo, ou seja, é serviço. Não é uma posição de serem servidos, mas de servir. O sacerdote, ele serve, ele recebe e prepara as ofertas. Ele examina. Quando tinha alguém no arraial que era acometido de uma lepra, e lepra não necessariamente era algo clinicamente detectável, mas qualquer problema de pele era considerado impuro. E quem fazia a avaliação? O sacerdote, alguém lá da tribo de Levi. Era ele que pegava a quem chegava o acometido de lepra e ele examinava. E o sacerdote é que dizia, é impuro. Ele tinha que ser tirado do arraial. Depois, se ele por alguma razão fosse curado, quem que examinava para saber se estava tudo ok? O mesmo sacerdote. Esse aqui foi purificado, pode voltar ao convívio da congregação. Isso tudo, ele cuidava e supervisionava o serviço que era desenvolvido no tabernáculo e depois no templo. Então, essas eram as obrigações, as funções dos sacerdotes. Está claro, pessoal? E eram da tribo de Levi. Em Gênesis 46, não precisa abrir, Gênesis 46, verso 11, diz quem eram os filhos de Levi. O versículo diz o seguinte, estes foram os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari. Se você for lendo aí Deuteronômio, 1ª e 2ª Crônicas, Juízes, 1ª e 2ª Reis, até Samuel, toda vez que vai se referir a algum sacerdote, ou ao movimento de sacerdotes, ou ao ofício dos sacerdotes, vai estar relacionado a algum filho de Levi. Os gersonitas, fulano que era filho de Merari, fulano que era coatita, fulano que era gersonita, desempenhou ali o sacerdócio, era o sacerdote daquele tempo. Toda vez que esses livros históricos vão fazer referência a algum sacerdote ou algum ofício sacerdotal daquela época, está relacionado com algum filho de Levi, alguém da tribo de Levi, um gersonita, um coatita, um meratita. Era ofício daquela tribo. Então eles tinham que cuidar de tudo, eles tinham que carregar o piano, eles tinham que montar e desmontar, eles tinham que ficar responsáveis pelo serviço ali. Por isso eles não receberam terra. E eles não podiam desenvolver outro tipo de atividade. Então eles eram sustentados pelas ofertas.
que eram trazidas para o tabernáculo, que eram trazidas para o templo. Os sacerdotes, os levitas, eram sustentados ali. Tinha todo um protocolo, todo um critério lá que veio com a lei que eles tinham que seguir. E nós não vamos entrar nesse mérito, porque é muita coisa, muito detalhe. Mas são coisas interessantes que às vezes passam batido para nós, que temos assim mais preguiça de ler Levítico, Números, Deuteronômio. Não é verdade? Não são livros que poucas pessoas gostam de parar e ler e meditar? Porque tem um monte de repetição, um monte de critério, um monte de regrinha, um monte de lei, um monte de situações. Vocês imaginam, eles eram os responsáveis por receber os animais de toda a congregação quando pecava. E tinha lá o processo. Mas eles também, como seres humanos, eles pecavam também. E quando era um sacerdote que tinha que apresentar? Aí a questão era mais profunda. Então tem todo um detalhamento sobre esse processo todo. Por isso que era uma função honrosa, mas uma função de missão elevada, difícil, específica. Mas tinham funções sociais também. Não era apenas cuidar de tudo, né? Vamos ler algumas coisas aqui. Levítico 10. Levítico capítulo 10, eu vou ler o verso 8, o 10 e o 11. Eles tinham uma função social que era de ensinar ao povo. Olha o que está escrito em Levítico 10, verso 8, 10 e 11. Levítico 10, a partir do verso 8. Falou também o Senhor a Arão. Arão era da tribo de Levi. Arão era irmão de Moisés e ele era o sacerdote principal ali. Verso 10. Verso 8 diz, falou o Senhor a Arão, dizendo, aí vamos pular para o 10. Para fazerdes diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo, e para, verso 11, ensinardes aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado por intermédio de Moisés. Então, Arão era o sacerdote. Qual foi a instrução que foi dada para ele aqui? Você faz a separação entre o que é santo e o que é profano. Você faz a separação em quem está imundo e quem está limpo para servir. Mas vocês também são responsáveis por ensinar. São vocês que vão ensinar à congregação todos esses estatutos que Moisés trouxe na lei. A responsabilidade, então, de ensinar a congregação era dos sacerdotes, era da tribo de Levi. Então, essa era uma função social que era a responsabilidade dos sacerdotes. O ensino, ok, gente? Então, não era só cuidar de montar, de deixar tudo pronto para que o tabernáculo funcionasse, supervisionar, ver quem estava limpo, quem estava impuro e cuidar das ofertas. Eles tinham que ensinar. Uma outra função social deles, eles julgavam. A jurisprudência em certas áreas era de responsabilidade dos sacerdotes. Vamos ver isso lá em 2 Crônicas. 2 Crônicas, verso 19. Nós vamos ler bastante a Bíblia hoje. 2 Crônicas 19, a partir do verso 8, estava dizendo assim: o que ouvindo Davi enviou contra eles a Joabe com todo o exército dos valentes, saíram os filhos de Amon e ordenaram a batalha entrar da porta da cidade. Não, peraí, acho que eu estou no lugar errado. 2 Crônicas 19, eu estou em 1 Crônicas, perdão. 2 Crônicas 19, verso 8. Também, depois de terem voltado para Jerusalém, estabeleceu aí Josafá alguns dos levitas e dos sacerdotes e dos cabeças das famílias de Israel para julgarem da parte do Senhor e decidirem as sentenças contestadas. Deu-lhes ordem assim, dizendo:
andai no temor do Senhor com fidelidade e inteireza de coração. Toda vez que vier a vós outros sentença contestada de vossos irmãos que habitam nas suas cidades, entre sangue e sangue, lei e mandamento, estatutos e juízos, admoestai-os, que não se façam culpados para com o Senhor, para que não venha grande ira sobre vós e sobre vossos irmãos. Fazei assim, e não vos tornareis culpados. Eis que Amarias, o sumo sacerdote, presidirá nas coisas que dizem respeito ao Senhor, e Zebadias, filho de Ismael, príncipe da casa de Judá, nas que dizem respeito ao rei. Aqui faz uma referência interessante, né? Judá, tribo de Judá, no que era referente ao rei. Depois nós vamos lembrar aqui que da tribo de Judá que vem os reis, da tribo de Levi vem os sacerdotes. Também os levitas serão oficiais à vossa disposição, sede fortes no cumprimento disso, e o Senhor será com os bons. Então aqui está mostrando que os levitas, os sacerdotes, eles eram responsáveis também por fazer a jurisprudência. Eles que julgavam as questões. Então eles não tinham só que ensinar, mas eles, quando a questão vinha trazida para eles, teve um embate aqui. Tem uma sentença, nós não concordamos, está pegando a coisa. Quem que resolve? Os sacerdotes, os levitas. Então eles tinham que ser profundos conhecedores. Eles tinham que saber do que estava. Por quê? Um julgamento errado, uma decisão errada. Você vê que esses versos no final falam assim: façam isso para que a ira do Senhor não venha contra vocês e contra toda a congregação. Então não era algo que eles faziam por conta da situação específica deles, não. Eles tinham que saber as leis, eles tinham que saber quais eram todos os procedimentos, portanto, eles tinham que ter um conhecimento profundo, porque uma decisão que era a responsabilidade deles tomar podia afetar toda a congregação. O Senhor podia os considerar agindo de forma equivocada e, por isso, a ira do Senhor poderia ser sobre toda a congregação. Isso é uma responsabilidade enorme. Quer dizer, a decisão que você toma não vai afetar só aqueles dois ali envolvidos no conflito, mas toda a congregação, se for uma decisão equivocada. Isso é de uma responsabilidade que vai muito além de nós mesmos, muito além da nossa casa, mas de toda a congregação. É uma responsabilidade enorme. Então vamos voltar aqui. O que o sacerdote tem que fazer? Ele é responsável pelo serviço, né? Ele cuida de montar, desmontar, deixar tudo em ordem, tudo pronto. Ele é que faz a avaliação de quem está limpo ou impuro. Ele é que recebe as ofertas e que vai oferecê-las ao Senhor. Mas é Ele também que ensina. E é Ele também que julga, que decide. Então Ele tem que ter muito conhecimento para ensinar e para exercer jurisprudência ali nos casos. Está claro, gente? É algo de pouca ou muita responsabilidade? Vocês são sacerdotes? Vai vendo aí. O que mais? Vamos só completar aqui com mais um texto, Deuteronômio 21. Volta um pouquinho. Deuteronômio 21 ainda vai reforçar essa questão da jurisprudência. Deuteronômio 21, verso 5. Chegar-se-ão os sacerdotes, filhos de Levi, porque o Senhor teu Deus os escolheu para os servirem, para abençoarem em nome do Senhor e por sua palavra decidirem toda demanda e todo caso de violência. Os sacerdotes decidiam. Teve uma demanda lá no povo, teve briga, leve aos sacerdotes, porque eles foram abençoados para decidirem sobre toda demanda e toda violência. Tinham que ser caras respeitados, tinham que ser caras conhecedores, tinham que ser caras acima de qualquer suspeita, acima de qualquer dúvida, e tinham que estudar. Bom, o que mais que eles faziam? Eles examinavam e atestavam se uma pessoa estava limpa ou impura. Uma pessoa que era declarada impura, gente, ela não podia participar da congregação, ela não podia adorar, ela não podia ir ao templo, ela não podia ir ao tabernáculo, ela não podia estar na presença de Deus.
Então já pensou você chegar para alguém, você é responsável por uma congregação, seja uma igreja, seja sua casa, seja um grupo que você lidera, e você vai dizer, você, por uma questão específica aqui, ó, está impedido de adorar por um tempo. Isso é muito sério. Essa era uma função deles. Vamos lá em Levítico. Levítico 13. Eles examinavam e atestavam se uma pessoa estava limpa ou impura. Levítico 13, do 1 em diante. Eu não vou ler o capítulo todo não, mas vocês vão entender. Disse o Senhor Moisés a Arão: o homem que tiver na sua pele inchação, ou pústula, ou mancha lustrosa, e isto nela se tornar como uma praga de lepra, será levado a Arão. Arão foi estabelecido como sacerdote, ok? Será levado a Arão, o sacerdote, ou a um de seus filhos, sacerdotes. O sacerdote lhe examinará a praga na pele, se o pelo na praga se tornou branco, e a praga parecia mais profunda do que a pele da sua carne, é praga de lepra. O sacerdote o examinará e o declarará. Não é médico, gente. Aí, se você for lendo todo o capítulo 3 de Levítico, vai dando todas as instruções. O sacerdote é que examinava. E falava assim, é lepra, está imundo, separa o cara. Ou não é, fica aqui, cuida disso aí. Ele não dava a receita para o cara se curar. Ele tinha que examinar apenas se o cara estava puro ou impuro. Aí no capítulo 14, de 1 a 3, Levítico 14, de 1 a 3, disse o Senhor a Moisés: esta será a lei do leproso no dia da sua purificação. Será levado ao sacerdote. Este sairá fora do arraial, porque o leproso era levado para fora. Então o sacerdote tinha que ir lá examinar. E o examinará. Se a praga da lepra do leproso está curada, então o sacerdote ordenará que se tomem para aquele que se houver de purificar 2 aves vivas e limpas, e pau de cedro, e estofo, e carmesim, e sopo, e mandará também o sacerdote que se imole uma ave num vaso de barro sobre as águas correntes. Enfim, agora vai dar as instruções aqui para o cara que ficou puro. Então, o sacerdote examinava quem estava possivelmente leproso, e ele que dizia se estava ou não. E se o cara estava leproso e de repente se purificava, estava curado, o sacerdote ia lá para examinar. E ao examinar, se ele constatasse, esse cara agora está puro, está limpo. Tinha todo um processo, né, de sacrifício de aves aqui. Eu não vou ler tudo não, mas só para vocês terem ideia. Então o sacerdote era esse cara. Cuidava de tudo, montava e desmontava. Era responsável ali por todo o processo de ofertas, de sacrifícios. Examinava as ofertas que eram trazidas. Tinha que ensinar a congregação. Tinha que ter todo o conhecimento da lei para julgar entre dois que tinham algum tipo de demanda. E eles eram aqueles que decretavam: esse está impuro, esse se purificou. São responsabilidades gigantescas. Amém? Esses, por determinação do Senhor, a tribo de Levi era então esse pessoal. Então, se a gente for pensar nisso hoje, o sacerdócio no lar, ou o sacerdócio na igreja, nós temos todas essas atribuições. Claro, aí nós vamos pensar no tempo de hoje. E para pensar no tempo de hoje, não tem como a gente excluir Jesus da parada. Amém? Agora, tem um cara que foi considerado sacerdote, que tem uma situação diferente. Em Gênesis 14, não precisa abrir não, que eu vou ler para você. Gênesis 14, do verso 18 a 20. Nós podemos ir até meio-dia com tranquilidade? Vocês estão cansados? Então tá bom. Gênesis 14, olha o que está escrito aqui, do verso 18 ao 20. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo, abençoou ele a Abraão
e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e as terras, os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo isso lhe deu Abraão o dízimo. Então, vamos entender o que está acontecendo? Teve uma guerra aí, a guerra dos reis, 4 reis contra 5 reis, lá para trás, não vou ler essa parte não, e envolveu Ló, que foi levado cativo. Ló, aquele cara que a mulher dele depois olhou para trás, vocês sabem. Chegou um ponto aqui que Melquisedeque, esse cara não tinha sido citado ainda na palavra, e agora ele está sendo citado como alguém que era rei de Salém, trouxe pão e vinho. Olha que curioso, pão e vinho, os elementos de quê? Mas isso aqui, gente, está lá em Gênesis. Longe de Jesus pintar na parada. Longe de ter tido ainda a Páscoa lá, que o povo foi liberto do Egito, e ali os judeus começaram a celebrar a Páscoa. Né? Os judeus começaram a celebrar a Páscoa depois que Moisés saiu com o povo do Egito, depois da última praga. Vocês lembram da história? Que Deus falou, cada família vai matar um cordeiro assim, 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 vai passar o sangue nos umbrais, o anjo da morte vem, era a 10ª praga contra o povo egito, para Faraó liberar o povo. E aí Deus falou que os judeus tinham que comemorar aquele evento para sempre. Então era a Páscoa judaica, certo? Depois veio Jesus lá na frente, e ele comeu a última Páscoa com os discípulos. Jesus era judeu. E na última Páscoa, que é a Santa Ceia que a gente escuta por aí, Jesus se revela como sendo o Cordeiro. Tá? Lembram? Tudo isso aí é tranquilo para vocês? Isso aí é lá na frente. Então é Páscoa dos judeus, o povo sendo liberto do Egito, e lá na frente Jesus se revelando aos discípulos como o Cordeiro Pascal. Eu dou o meu corpo, agora é o meu corpo que é o pão, o meu sangue que é o vinho. Mas aqui Melquisedeque traz pão e vinho. Olha, isso é tão maravilhoso que isso mostra como que a Bíblia, ela é uma coisa só. Às vezes as pessoas dizem que, não, agora nós vivemos na graça, e vivemos mesmo, então só o Novo Testamento que vale. Mas olha o Antigo Testamento trazendo elementos aqui. A gente vê Jesus no Velho Testamento todo o tempo. Então esse Melquisedeque, depois que fala assim, trouxe pão e vinho, o que ele era? Sacerdote do Deus Altíssimo. Ele abençoou Abraão. Espera aí, mas nós acabamos de ler aqui que os sacerdotes eram de que tribo mesmo? Levi era filho de quem? Jacó, que era filho de Isaac, que era filho de Abraão, que foi o primeiro que Deus chamou, de ti eu vou formar um povo. Mas esse Melquisedeque aqui estava abençoando Abraão, então não tinha Levi ainda. Como é que ele era sacerdote? Não embolou o meio de campo aí? O cara trouxe pão e vinho, o cara abençoou Abraão, o cara foi chamado de sacerdote do Deus Altíssimo, e o cara recebeu o que de Abraão? No último versículo que eu li, o verso 20, a última frase, e de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Lembra que eu falei que o pessoal da tribo de Levi, eles viviam das ofertas que eram trazidas para o tabernáculo? É como se fosse o dízimo. E eles eram sustentados por aquilo ali. O Abraão já pagou dízimo para Melquisedeque lá atrás. Então, esse Melquisedeque era sacerdote? Era, gente. Está escrito aqui. Mas ele era da tribo de Levi? Não. Então, é um nível de sacerdote diferente. Amém? E Jesus? Alguém sabe de que tribo que era Jesus? Qual? O leão da tribo de Judá. Jesus então era sacerdote? Mas ele era sacerdote pela tribo dele? Ele era, mas não era pela tribo, ele não era da tribo de Levi, ele era de Judá. Como aquele verso que a gente leu há pouco ali, fala que de Judá eram os reis. Davi era da tribo de Judá. E quando Davi
tem aquele problema todo, ele peca, se arrepende e tal, ele recebe uma palavra, ó, você vai sofrer as consequências do seu pecado, mas eu não vou apartar da tua descendência o trono de Israel. Os descendentes, os seus descendentes vão continuar, vão permanecer no trono. Aí vem Salomão, Roboão, a galera toda que vem aí, tudo filho de Davi, até chegar em Jesus. Jesus era filho de Davi, leão da tribo de Judá. Então, de Judá eram os reis. Então, pela linhagem, Jesus tinha linhagem de rei, não de sacerdote. Mas aí, vamos agora lá para o Novo Testamento, vamos para Hebreus, capítulo 7. E aqui tem um negócio tão maravilhoso. Hebreus 7. E aí eu vou ler o capítulo todo. Amém? Posso ler? São 11h11, então nós temos tempo. Segura a onda aí. Hebreus 7. Hebreus capítulo 7. Porque este Melquisedeque, ele está fazendo referência a esse cara que a gente leu lá em Gênesis. Capítulo 7. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, e os abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei da justiça, depois também rei de Salém, ou seja, rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, sem fim de existência, entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus. Tudo isso se diz de rei de Salém, que era o que estava sendo dito de Melquisedeque. Não tinha referência de pai dele, da mãe dele, da genealogia dele, do princípio de dias dele, nem do fim da existência dele. O cara apareceu lá e era sacerdote. Então, aqui em Hebreus está falando desse cara. Permanece sacerdote perpetuamente. Verso 4. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Aqui ele está dizendo assim, esse Melquisedeque não é qualquer um não, gente. Esse cara era grande, porque o patriarca, o nosso patriarca, o pai, Abraão, pagou o dízimo para esse cara. Esse cara foi lá e abençoou Abraão, e Abraão pagou o dízimo. Então, deu o dízimo dos melhores despojos que foram tirados daquela primeira guerra lá. Ora, os que dentre os, verso 5, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham esses descendidos de Abraão. Então está falando aqui, repetindo, os filhos de Levi, eles recebem os dízimos dos irmãos, não é? As tribos foram distribuídas, só a tribo de Levi não teve terra, cuidou do tabernáculo, cuidava de tudo, eram sacerdotes, serviam, e os irmãos traziam os dízimos para o sustento da tribo de Levi. Mas Levi era descendente de Abraão também. Levi, filho de Jacó, filho de Isaac, filho de Abraão. Verso 6. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimos de Abraão, e o abençoou o que tinha as promessas. Ou seja, Melquisedeque não era da tribo de Levi. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Está dizendo aqui, ó, o superior que abençoa. Então, se Melquisedeque abençoou Abraão, Abraão era inferior a Melquisedeque. Isso que está dizendo, está claro, gente? Então, Abraão era inferior a Melquisedeque. Os descendentes de Abraão, então, eram inferiores a Melquisedeque. Os da tribo de Levi, que eram os sacerdotes, portanto, eram inferiores a Melquisedeque. Então, Melquisedeque é de uma classe sacerdotal superior. Está claro? Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos. Porém, ali, aquele de quem se testifica que vive, é, por assim dizer, também Levi, e por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão. Ele está falando assim, o próprio Levi pagou o dízimo para Melquisedeque, sendo filho de Abraão.
porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai. Levi ainda não tinha sido gerado, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Agora, verso 11. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, perfeição aqui, porque lembra que eu disse que um cara, para ser sacerdote, o cara tinha que ser aprovadíssimo, conhecedor, estudioso, responsável, pois nele, baseado, o povo recebeu a lei. Que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Agora começa a falar de alguém que tinha que ser levantado, sacerdote, fora da ordem de Arão, ou seja, fora da tribo de Levi. Pois, quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Jesus, quando ele chega, agora nós não estamos mais debaixo da lei, ainda que Jesus tenha cumprido a lei, mas agora Jesus ele estabelece um novo critério. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. O mandamento agora que Jesus traz é o amor. Ele não abandonou a lei, ele não revogou a lei, ele cumpriu a lei, mas ele trouxe um estágio maior. Lembra que Jesus fala assim? Antes, se você adulterava, você era considerado pecador. Hoje, se você olhar para uma mulher que não é sua esposa e imaginar algo, você já está pecando. Não é que ele falou assim, agora adultério não é pecado mais, porque agora não tem lei, é graça. Não, é mais elevado. Entende a diferença? É mais elevado. Se você pensar, você já está pecando. Não tem que, o fato não precisou ser consumado. Então não é eliminar a lei, mas é elevar o entendimento. Continuando aqui. Porque aquele, verso 13. Porque aquele de quem são ditas essas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço no altar. Pois é evidente que o nosso Senhor procedeu de Judá. Está falando especificamente de Jesus, vocês identificam? Tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. Moisés atribuiu sacerdotes aos de Levi. E isso é ainda muito mais evidente quanto à semelhança de Melquisedeque. Se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo um poder de vida indissolúvel. Porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então Jesus, ele é sacerdote? Mas não é porque ele é da tribo de Levi. É segundo a ordem de quem? Melquisedeque. Melquisedeque é aquele sacerdote lá que foi considerado superior a Abraão, patriarca. Então, a ordem sacerdotal de Jesus, ela é mais elevada. Está acima da lei. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança por causa de sua fraqueza e inutilidade em relação à lei. A lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. A lei não veio para os homens se tornarem puros e perfeitos, mas para eles se darem conta dos pecadores que eram. E Jesus foi o único que conseguiu cumprir a lei irretocavelmente. O padrão agora é Jesus. Por outro lado, se introduz esperança superior, pela qual nos achegamos a Deus. Agora olha o verso 20. E visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, mas este com juramento por aquele que lhe disse: o Senhor jurou e não se arrepende, tu és sacerdote para sempre. Por isso mesmo Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. O sacerdote morria, não tinha como exercer mais o sacerdócio. Este, no entanto, Jesus, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. O sacerdócio de Jesus é para sempre. Por isso também pode salvar totalmente os que por eles se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Nós podemos levar as nossas causas agora a um sacerdote
da ordem de Melquisedeque. Quem é esse sacerdote? Jesus. A gente leva as nossas causas agora para o Senhor, diretamente para Jesus. O sacerdócio dele é para sempre, ele não morre, ele venceu a morte. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores, feito mais alto que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma única vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu, porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos a fraquezas, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho perfeito para sempre. Amém? Então, Jesus é esse sacerdote da ordem de Melquisedeque, a quem nós podemos levar as nossas causas, a quem nós trazemos a nossa, aquilo que vai representar que somos purificados, somos perdoados. Ele mesmo providenciou o sacrifício, que foi ele a si próprio, se entregou como cordeiro. Jesus, então, é esse exemplo, é esse modelo, é essa referência de sacerdote, apesar de não ser da tribo de Levi. Ele é rei e sacerdote, e é de um nível mais elevado, de uma ordem acima, inclusive, do nosso patriarca Abraão, essa tal ordem de Melquisedeque. Isso está claro, gente? Jesus é a nossa referência para tudo. E qual que é agora? Bom, então, nós agora não somos... Tem algum judeu aqui? Não tem. Mas tem algum cristão aqui? Levante sua mão, se você é cristão. Você reconhece Abraão como seu pai? Você está naquela promessa que Deus deu para Abraão lá? Farei de ti uma grande nação, esse é o povo que eu escolhi para mim. Você está nessa turma? O que vocês acham? Sim ou não? Sim, mas nós não somos judeus, não somos filhos de Abraão, nós somos enxertados na videira, nós somos jogados no esquema por causa de quem? Jesus. A igreja vem com o entendimento que o Senhor deu lá para os discípulos, de que a coisa era tão maravilhosa, tão grande, que o próprio Abraão não tinha condição de entender que não era só da descendência dele, física, limitada, de sacerdotes, por exemplo, da tribo de Levi, que morriam, e depois deles outro tinha que assumir. O negócio era muito além disso, porque Jesus viria como sendo esse sacrifício vivo, se entregaria por nós, e através desse sacrifício nós também fazemos parte dessa promessa. Então talvez o Abraão e a sua descendência, quando ia aprendendo, né, que era mandado ensinar, eles pensavam assim: nossa, nosso povo vai ser grande pra caramba, né, vai ser muita gente. Mas é mais do que eles pudessem imaginar, porque através de Jesus a coisa vai para além da descendência física. Então, hoje, como cristãos, nós somos cristãos. Por que nós somos chamados de cristãos? Porque nós somos imitadores de Cristo. E Jesus não era sacerdote? Então nós temos, mas tudo aquilo lá que a gente viu de função dos sacerdotes, lá do Antigo Testamento, acabou, não vale mais nada ou vale? Vale, só que é mais elevado, é no nível de Jesus. Então, gente, se já era algo profundo, difícil, responsável, que exigia de nós uma preparação, hoje muito mais. A responsabilidade é muito superior. Nós fomos chamados para ser reis e sacerdotes. A nossa vocação como cristãos é sermos reis e sacerdotes. Isso já está especificado lá atrás e também no Novo Testamento. Para a gente partir para essa parte aí. Êxodo 19. Eu vou ler, não precisa abrir. Êxodo 19. Olha o que está escrito, de 1 a 6. Deus fala com Moisés no Monte Sinai, é onde ele recebeu a lei. No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto de Sinai.
Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam ali, pois se acampou Israel em frente ao monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: tendes visto o que fiz aos egípcios? Como vos levei sobre as asas de águia e vos cheguei a mim? Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós, verso 6, vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras. Essa foi a palavra que Moisés deu, ordenado por Deus, dizendo: se diligentemente guardares a minha aliança. Deus fez ali uma primeira aliança. Se diligentemente guardares, sereis reino de sacerdotes. Agora, hoje nós vivemos o período da nova aliança, em Jesus, a nova aliança. Então, vamos agora para 1 Pedro. E nós já estamos quase no final, tá, gente? 1 Pedro, capítulo 2. Primeira Pedro 2, a partir do primeiro verso. Abriram aí? 1 Pedro 2, verso 1. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de obedecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. E pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Verso 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, reis e sacerdotes, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade escolhido, exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então esse verso, esse trecho de 1 Pedro, aí já é Pedro, já está falando para a igreja, então já é para nós. Nós somos sacerdócio real, nós somos reis e sacerdotes. Mas especificamente no verso 5 e no verso 9, ele fala de dois tipos de sacerdócio. No verso 5, ele fala: serdes sacerdócio santo. Guarda isso aí. E no verso 9, ele fala: sois raça eleita, sacerdócio real. Se a gente continua no verso 9 aqui, sacerdócio real é para quê? Olha lá, sacerdócio real, verso 9 de 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de quê? Umas versões está proclamardes, outras está anunciardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.
Então, o sacerdócio real, nós devemos ser sacerdotes reais, nós devemos anunciar o Evangelho, nós devemos proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a luz. Então, qual que é uma função hoje do sacerdócio real, segundo essa palavra de Pedro? Uma das funções é proclamar, mas é proclamar assim, com a sua vida. Não é necessariamente você sair dizendo aos quatro cantos, não. A sua vida de sacerdote real proclama isso. Tudo que você faz, a maneira como você se comporta, na igreja, no trabalho, na sua rua, diante da sua comunidade, dentro da sua casa, com seus vizinhos, com seus parentes mais distantes, o seu proceder deve proclamar as virtudes daquele que te tirou das trevas para a luz. Então, sacerdócio real é você proclamar com a sua vida, aonde você estiver, onde você atuar, as virtudes do seu Senhor Jesus, ser um imitador de Cristo. Então as pessoas vão olhar para o seu proceder, às vezes você vai usar palavras, às vezes é só o seu comportamento, às vezes é as decisões que você toma, às vezes são as atitudes que você toma na frente das pessoas em situações difíceis, situações cotidianas. Em todo o seu viver e conviver, a sua vida proclama Jesus. As pessoas veem você como um servo, como alguém que serve, alguém que cuida, alguém que reflete o caráter de Jesus. Dentro da sua casa, os seus filhos, sua esposa, seus pais, seus irmãos, seus funcionários, não sei se você tem gente que trabalha para você, reconhecem em você alguém que proclama as virtudes do Senhor como cristão. Esse é o sacerdócio real, proclamar, anunciar com a sua vida. Mas no verso 5 tem o sacerdócio santo. O sacerdócio santo, vamos reler o verso 5. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de obedecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Fala de casa, de pedra, de edificação. Então aqui é o sacerdócio dentro da igreja. São as suas funções como alguém que serve na instituição estabelecida. Amém? Então, a sua vida inteira, ela deve refletir o caráter de Jesus quando você exercita o sacerdócio. E aqui, gente, não é só para homens. É para cristãos, então isso é para as mulheres também. Então nós podemos pensar no nosso procedimento enquanto sacerdotes. Nós estamos exercendo o sacerdócio real, estamos proclamando Jesus na nossa vida como um todo, nas nossas ações, nas nossas decisões. Nós estamos, vamos lembrar lá das funções do sacerdote. Você é alguém que se preocupa em ensinar as pessoas que estão contigo sobre as coisas do Senhor? Você ensina, não apenas com palavras, mas você ensina com o seu procedimento acerca daquele a quem você diz que serve e que entregou a sua vida para ele, Jesus Cristo. Sua vida é uma forma das pessoas aprenderem sobre Jesus, sobre a salvação, sobre a vida em comunidade cristã. Você é aquele que é capaz de ser chamado por alguém com quem você convive para deliberar sobre uma situação de conflito? Lembra? Os caras traziam as questões legais para o sacerdote decidir, não era assim? Você é essa pessoa na comunidade que você vive, no seu trabalho, mesmo que você não seja o chefe. Às vezes você não é um chefe, mas tem uma demanda lá, e as pessoas chegam numa dúvida. Vou lá, deixa eu ver o que o Pedro pensa sobre isso. Ô Pedro, nós estamos aqui com uma dúvida. Tem essa questão aqui, fulano pensa desse jeito, fulano pensa assim, fulano agiu dessa forma e fulano não gostou, reagiu mal. Dá para a gente aqui um norte, o que você acha que a gente tem que fazer? Você é essa pessoa que é procurada para isso? Para ouvir conselhos acerca de um conflito estabelecido entre pessoas ou num contexto do qual você faz parte? É uma oportunidade de você, se você exerce o sacerdócio real, você vai ser chamado para isso.
por pessoas às vezes mais velhas, às vezes mais novas, às vezes líderes sobre você, às vezes liderados. Dentro de casa, se você é pai, seus filhos, quando tem uma demanda entre eles, é você que é chamado e reconhecido e lembrado para tomar a decisão, ou é só sua esposa, ou não é nenhum dos dois, ou é o irmão mais velho, ou é a avó ou o avô, ou o pau quebra lá e os meninos resolvem entre eles mesmo? Como é que é? Vocês estão entendendo? E nós falamos lá no início, é uma responsabilidade elevadíssima. Quando tem uma situação que pode parecer como uma lepra dentro da sua casa, dentro da sua família. A lepra, como eu disse lá atrás, ela não era necessariamente uma doença, mas era qualquer coisa estranha na pele. E a pessoa era considerada imune. Você é capaz de identificar um problema surgindo e deliberar, olha, isso aqui é um problema, isso não pode acontecer. Às vezes, quando a gente vai corrigir um filho e vai determinar que ele fique privado de alguma coisa, você está exercendo sacerdócio. Se for bem exercido, com justiça, com conhecimento de causa, sabendo do que você está falando, baseado em todo o seu fundamento cristão, a fé que você professa, vai ser entendido por aquele que está sendo repreendido. E ele vai se abster daquilo porque sabe que precisa. E quando a situação for resolvida, você que vai dar a palavra. O sacerdote real, dentro de casa. Às vezes é sua esposa, como eu disse aqui, esse sacerdócio não é só para homens. Naquela época dos judeus, era uma nação e um povo patriarcal. Mulher não tinha muita voz. Hoje em dia, nós sabemos que o homem é importantíssimo e fundamental, mas a mulher, ela tem o seu valor. Então, às vezes, dentro de casa, a mulher está exercendo mais sacerdócio do que o marido. Isso não chega a ser um problema. Se você está ali, porque uma função do sacerdote era supervisionar. Você pode delegar funções para sua esposa, não tira a sua autoridade em nada, desde que você esteja ali, participando. Então, muitas vezes, às vezes a mulher não trabalha fora, só o homem. E ela que vai cuidar. E a coisa aconteceu ali, ela tem que tomar uma decisão. Mas ela vai tomar uma decisão sabendo que você aprova. Vocês já conversaram, vocês já oraram, vocês já conviveram, vocês já estabeleceram. Não vai ser uma atitude ultrapassando a autoridade do pai que está fora porque está trabalhando. Vai ser consoante, a não ser que não haja essa vivência em casa. E como que se estabelece isso? Pelo seu proceder. Os filhos vão reconhecer que naquele momento é a mãe que está tomando a decisão e que o pai referenda mesmo não estando presente. E aí a gente pode pensar também que se a sua esposa, por exemplo, hoje em dia é muito, muito comum dentro do contexto familiar, a esposa também tem uma atividade profissional que divide as questões financeiras e de captação de recursos para a subsistência da família, com o marido. Não tem problema nenhum nisso. Né? Mas se a esposa não trabalha, fora, porque em casa trabalha-se muito, tá, gente? Né? Às vezes ela está ali, cuidando de tudo, preservando as coisas que vocês têm, economizando, cuidando dos filhos, cuidando de toda a estrutura para que você possa sair e trabalhar tranquilo. E aí vão lembrar, os levitas eram responsáveis, não eram? E eles tinham sustento de onde? Qual que era o sustento deles? Os irmãos aqui traziam, vocês estão cuidando aqui do tabernáculo para nós, das leis, cuidando de tudo, vocês vão ser sustentados por isso aqui. Então, se a sua esposa é essa que está cuidando de tudo e não está tendo a necessidade ou a possibilidade de trabalhar fora para ganhar o sustento, ela tem que ser provida. Tem muito marido que tem essa situação e não separa um valor para a esposa. Separe, ela está ali cuidando de tudo na sua casa. Você chega, sua roupinha está limpinha, sua comidinha está feita, os meninos estão tudo de banho tomado, não tem nenhum catarrento, se tem alguém doente, está cuidado. Ela tem necessidades específicas. Então, separa um valor da sua renda para a sua esposa, gastar do jeito que ela quiser, como ela precisa, as coisas dela. Se os dois têm participação nos recursos financeiros, então decidam os dois juntos. Essa parte você vai gastar com o que você quiser, essa parte eu vou gastar com o que eu quiser, sem comprometimento
do que é necessário para a manutenção da casa, da família, das coisas em comum. Então pensem nisso também. Então hoje em dia, nós temos esse dever como cristãos de exercer esse sacerdócio que é cuidar de tudo. Se necessário, você é o primeiro a levantar, cuidar de tudo, e depois no final você é o último a dormir, porque vai checar se as portas estão fechadas, se as janelas estão fechadas, se não tem nenhum perigo iminente, não é? Seus filhos já estão dormindo, sua esposa já está bem. Às vezes inverte, né? Às vezes o marido é o pachazão, que está lá sentado na televisão, no sofá vendo televisão, e a mulher que está cuidando de tudo. Ela pode te servir, isso é maravilhoso, mas você é o responsável por tudo isso. A responsabilidade de checar, de cuidar, de coordenar é sua. Isso vai dizer muito sobre como seus filhos vão crescer e vão entender a vida cristã. É dentro de casa, é dentro da família primeiro. Depois é na escola que você estuda, depois é no trabalho, depois é na igreja, depois é na comunidade. Primeiro é ali. E é nossa responsabilidade, né? Ensinar, cuidar, coordenar, julgar de maneira correta, fiel, baseado nos princípios cristãos, proclamar. E aí o sacerdócio santo, você vai tocar no louvor da igreja, você vai pregar, você vai ser introdutor, você vai ser um diácono, você vai, enfim, desempenhar, você vai ser missionário, você vai desempenhar algo no reino. É o sacerdócio santo, que a igreja do Senhor viva, que proclama que é a mão do Senhor para alcançar as pessoas. Amém, pessoal? Amém. Então, eu não sei se eu me delonguei muito, mas isso tudo foi o que o Senhor colocou no meu coração. E para terminar, eu queria fazer umas perguntas para a sua reflexão. São perguntas que você não vai precisar me responder, mas você vai refletir. E eu as faço para mim também, né? Porque eu não estou na classe superior, não. Eu estou na classe daqueles que precisam do Senhor. Então, eu queria que você refletisse sobre algumas perguntas aqui, bem práticas, para você avaliar o seu sacerdócio aí. E quem sabe você conversar com alguém que precisa e melhorar ou fortalecer. Se uma lâmpada queima na sua casa, quanto tempo leva para você trocar? Quando tem um barulho estranho na sala ou no quintal, é você ou a sua esposa que vai averiguar primeiro? Qual das opções a seguir tem mais atenção da sua parte? Seu lazer, seu trabalho, seus amigos ou sua família? Você tem que dar atenção para tudo, mas qual tem mais? Se for necessário, você consegue lavar sua roupa, preparar o almoço, arrumar a casa, fazer o supermercado ou cuidar do filho pequeno? Você consegue fazer sua família saber o valor das coisas que vocês conquistam? Quando seus filhos, para quem é pai, né? Quando seus filhos precisam de uma orientação que seja importante para a vida deles, eles te procuram? Ou eles procuram outra pessoa? Para os que são casados, sua esposa se sente feliz e reconhece o cuidado que você tem com ela? Amém? Fica para vocês pensarem aí e, de acordo com as respostas que você vai dar para você mesmo, tomar umas decisões, chamar alguém para conversar, buscar melhorar, buscar direção e orientação do Senhor, do Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo vivendo dentro de você. Eu poderia falar também, nós estamos avançado aqui, mas a gente poderia pensar também em nosso corpo, hoje, hoje quem está atuando é o Espírito Santo, né? Teve o Senhor, Pai, Criador, depois veio Jesus, e Jesus foi para vir o Espírito Santo. E onde que o Espírito Santo age? Em nós. Então hoje nós somos o templo, não é isso mesmo? O nosso corpo é templo do Espírito Santo, ele habita em nós. Então, se nós somos sacerdotes, nós temos que cuidar do templo, que era o que os caras faziam, eles
Montava, desmontava e mantinha tudo funcionando direitinho. Agora, em novembro, eu tive a oportunidade de ir a Israel mais uma vez, e dessa vez eu passei num lugar que eu não conhecia, chama o Timna Park, fica no sul de Israel, e lá tem uma réplica do tabernáculo de Moisés, no tamanho real. A gente pensa que é uma coisa estrondosa, enorme, não, isso é o templo. O tabernáculo não é grande, ele é grande o suficiente para uma congregação razoável. Então, estava lá o tabernáculo construidinho, com a entrada, o altar do sacrifício, aí na distância certa a bacia da purificação, depois o santo lugar, e nós entramos lá até o Santo dos Santos, e tinha um guia que foi explicando e mostrando como é que tudo foi construído, ali no tamanho certo, de acordo com as orientações que Moisés recebeu. E é um negócio bem montado, mas que, poxa, dá trabalho. Eu fiquei imaginando, montar e desmontar, porque o tabernáculo ele andava, né? Ele era levado para todo lugar que o povo ia, então tinha que montar e desmontar. Que trabalheira que dava aquilo, para manter, não podia faltar manutenção, tinha que estar bem cuidado, senão não funcionava. Então, se quebrava alguma coisa, tinha que ser reposta, sei lá, fiquei imaginando na prática, né? Depois o templo físico, agora depois que Jesus foi e veio o Espírito Santo, voltou a ser móvel, né? Está aqui, um tabernáculo aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Nós somos o templo. Nós, como sacerdotes, temos que continuar cuidando do nosso templo, que é o nosso próprio corpo. Então, saúde, a cabeça, o que está entrando aí pelos seus olhos, o que está entrando pelos seus ouvidos, o que está entrando pela boca, que vai para o estômago, o que você está botando para dentro, como você está cuidando do templo, exercício físico, médico, regularmente, cuidando do descanso, ou está trabalhando feito um louco. É responsabilidade de sacerdotes, cuidar também de si. Você tem que estar bem, estudando e buscando conhecer quem? Aquilo que você vai proferir. Os caras tinham que saber a lei profundamente. Você conhece a palavra? Você tem o seu devocional? Você separa o seu tempo com Deus? Tem orado ao Senhor? Tem colocado diante dele as suas questões? Tem lido a Bíblia 1, 2, 3, 4, 200 vezes? Tem procurado o ensino com a igreja que o Senhor instituiu e da qual você faz parte? Tem alguém que o Senhor determinou para trazer o alimento saudável para a sua vida? Tem congregado, tem contribuído, enfim, tudo isso faz parte de você cuidar de si mesmo como templo do Espírito Santo. Então, ainda bem que deu tempo de falar disso, que isso é importante também. Mais uma responsabilidade do sacerdote que hoje, muitas vezes, em nome de conquistar algo ou fazer algo, você até diz, não, estou fazendo isso porque eu tenho que trabalhar, tenho que fazer isso para a minha família. E às vezes a família está largada. E às vezes você mesmo está largado, não está cuidando do seu físico. E aí estoura. Não cuidou bem uma tarefa que o Senhor determinou para aquele que é sacerdote. Então, envolve tudo isso. Fica essa palavra final e essas perguntas para a gente refletir. Amém? Que o Senhor abençoe vocês. À noite nós estamos aí de novo, para a glória do Senhor, se Deus quiser. Amém? Obrigado. Vamos orar. Nós vamos fazer um exercício sacerdotal. Amém? Nós vamos exercer o nosso sacerdócio. Eu vou convidar nós, como homens, virem aqui. Vamos fazer uma fileira, porque à tarde as mulheres vão estar aqui. Então nós vamos orar com imposição de mãos, como quem ora sobre a vida delas que vão receber, que vão compartilhar e ter o tempo do Senhor aqui. Pode vir para cá, povo santo, separado, sacerdotes. Nós vamos executar aquilo que nós acabamos de aumentar. Eu sei que você é um sacerdote, já tem exercido. Nós vamos fazer um ato profético, um poder, lançar no reino espiritual todo o nosso poder. Se o senhor quiser orar para nós, pastor João, iniciar, e todos nós oraremos. Amém? Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por essa manhã gloriosa, por tudo que o Senhor trouxe ao nosso coração, para o nosso entendimento. Que essas sementes caiam no nosso coração e encontrem uma terra fértil para produzir e dar muito fruto. Em nome de Jesus, que cada coração aqui seja contemplado pelo Senhor nas suas necessidades, nas suas
faltas, nas suas ansiedades, nas suas questões específicas, e que o Senhor traga fortalecimento para cada um de nós. E nós já profetizamos nessa hora sobre as mulheres desta casa, sobre as esposas, as filhas, as mães, as irmãs que estarão aqui nessa tarde recebendo do Senhor, que elas sejam cheias do Teu Espírito Santo, que elas recebam a palavra do Senhor, que elas tem uma porção reservada do Senhor de forma específica para elas como mulheres de Deus, que valorizam o feminino, que servem ao Senhor, que desejam ser referência do Senhor em todos os lugares onde o Senhor as colocou para agir. Nós abençoamos a reunião dessa tarde e pedimos que, em nome de Jesus, o Senhor cumpra o Teu propósito na vida de cada mulher que vai estar aqui presente. Em nome de Jesus, amém. Obrigado, pastorzão. O Senhor te abençoe. Obrigado, queridos. Até mais à noite que nós receberemos a bênção. O pastor vai trazer uma palavra no período da noite. O Senhor os abençoe em nome de Jesus.